Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. A igreja, óbvio que quando nós temos a oportunidade de pregar a palavra, ministrar o louvor, ou fazer algo um pouquinho mais específico, nós, pregadores, obviamente a gente vai aos pés do Senhor. A gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai perguntar ao nosso Deus, buscar uma revelação do Espírito Santo sobre o que compartilhar. Certamente nós, quando a qualidade de pregadores, temos muitos sermões preparados, os quais já pregamos outras vezes, que pode sim, se assim o Espírito Santo dirigir, trazer novamente, ou temos coisas preparadas que ainda não pregamos, ou o Espírito Santo nos inspira, nos traz de diversas formas aquilo. E eu perguntava ao pastor Eli, um tema específico, algo específico, e o pastor Eli disse que fique à vontade com o Espírito Santo de Deus. Estávamos aí viajando, tempo de férias, na praia, quando o pastor Eli fez o convite. Obviamente fomos orar, e eu buscando em Deus sobre o que falar. Há tantos temas, a Bíblia é riquíssima, de Gênesis a Apocalipse, podemos pregar até genealogia, se for o caso. Mas Deus me deu uma resposta em sonho. Um sonho que eu creio que não durou 5, 10 segundos. Já tinha acordado pela manhã, creio que 6 horas da manhã, estamos lá no Balneário Camboriú. Minha esposa ainda dormia e eu fiz ali o meu devocional ali, sozinho com Deus. Aí dormi novamente, nessa dormida novamente, eu tive um sonho. Sonhei assim, que o arrebatamento, irmãos, Deus sabe, ou sabia e sabe exatamente quem estaria aqui esta noite. O convite foi extensivo a tanta gente, mas você está aqui, Deus sabia que você está aqui. E orando a Deus, então Deus me deu um sonho e eu acreditei, continuei orando com aquilo e não veio outra coisa e eu acreditei que era esse tema a ser trazido. Sonhei que o arrebatamento havia chegado, irmãos. A mensagem não é apocalíptica, não é sobre Apocalipse, nem necessariamente sobre a volta de Jesus em si. Mas o sonho foi bem rápido. Havia chegado o arrebatamento e eu e minha esposa sabíamos que havia chegado o arrebatamento. Eu me via com a minha esposa no alto, como vai ser o arrebatamento, nós cremos, né? Jesus virá e vai levar na sua igreja. Não lá muito alto, mas a uma determinada altura. E aquilo nos trouxe, eu sentia que no sonho que aquilo trouxe a mim e a minha esposa a convicção, e aquilo era o arrebatamento. Mesmo com a convicção que estávamos sendo arrebatados, no sonho, eu fui tomado por um choro compulsivo. Soluçava de chorar pelas pessoas que eu sabia que não estavam subindo. De certa forma, algo também trazia na minha mente que eu deveria me esforçar mais para que as pessoas estivessem naquele grande dia subindo conosco também. Lembrando, irmãos, que não é somente no arrebatamento. O arrebatamento pode vir hoje, pode vir agora, pode vir amanhã, semana que vem, mês que vem, nesse ano, ano que vem, 10 anos ou 100 anos, não importa, mas nós temos um prazo de validade aqui nesta terra, sabemos disso. Não importa se somos idosos ou jovens. Em fevereiro do ano passado, perdemos nosso pai com 89 anos. Aceitou Jesus um dia comigo antes da sua morte, lá no hospital. O ano anterior eu tinha perdido um tio muito querido, uma tia. Neste ano
passado, perdemos duas primas, uma com 36 anos, outra mais de 60. Eu digo isso, irmão, só ali entre a família e parentes, fora outras pessoas que nós ficamos sabendo. Certa vez eu fiz um levantamento de quantas pessoas morrem no mundo por minuto. E segundo as estatísticas, conta daquelas pessoas que estavam realmente dentro do histórico da confissão, da profissão de fé, estariam sendo salvas. O número era terrivelmente pequeno em relação ao contrário. Irmãos, eu creio que essa foi a resposta de Deus para a palavra desta noite. Eu vou contar aqui, irmãos, uma pequena ilustração. Há muitos anos eu ouvi, eu não me lembro se eu li essa ilustração, se eu ouvi essa ilustração. Sei que eu já tive a oportunidade de trazer essa ilustração em outros lugares, eu creio que umas 4, 5 vezes. Mas foi o que Deus inspirou a mim nesse dia. Talvez seja para uma pessoa específica, duas ou todos nós que estamos aqui, mas é um despertar para essa grande colheita, a grande comissão da qual nós fazemos parte, porque não sabemos aquela pessoa que está do nosso lado, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que dia que essa pessoa irá partir. Pode ser amanhã, e Deus pode estar esticando uma situação para que nós falemos de Jesus a esta pessoa, para então ela ser liberada, ou não importa qual é a situação, temos que cumprir a grande comissão. Essa ilustração, irmãos, talvez você tenha ouvido, talvez eu tenha ouvido com nomes de personagens diferentes, porque eu não tenho... até procurei novamente esses dias nas redes sociais, no Google da vida, mas não encontrei. Ou seja, mas eu lembro das partes, porque até já ministrei dessa forma em outros lugares. Talvez você conheça ela de outra forma, mas não importa. Importa o que Deus está querendo trazer para nós aqui esta noite. Essa história, irmãos, eu não sei, não lembro da história completamente, se ela é uma história verídica, se ela é uma ilustração. Mas ela é verdadeira para as nossas vidas. Verdadeiras para nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, enquanto convertidos, que devemos falar e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa história é mais ou menos assim. Havia um pastor, assumiu recentemente uma igreja, um pastor idoso com mais de 80 anos, foi designado a uma pequena cidade. Ainda não o conheciam muito bem. E para trazer, fez uma caminhada ali alguns dias, e depois ele convidou um pastor, como o pastor Eli me convidou aqui, para trazer um pastor que ninguém conhecia, para trazer uma mensagem ali. E após o louvor, como aqui, esse pastor, chamado Pastor Johnson, então o pastor Eli fez aqui, ele chamou aqui, eu quero apresentar aqui, o pastor Davis, meu amigo de muitos anos, vai trazer a palavra. E conta a história daquela igreja tradicional, onde as pessoas ficam sentadas aqui atrás, os demais pastores, convidados, pastores auxiliares, liderança, e é o formato de algumas denominações, e não importa. E aquele pastor sentou-se ali, aquele pastor idoso, com muito sacrifício, e o pastor, então, Davis, começou a trazer a palavra. E esse pastor, ele disse assim: eu gostaria que vocês abrissem a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Eu gostaria que vocês entrassem na história, irmãos, dessa pequena ilustração, mas procurassem o papel de cada um de vocês nesta história. Não se desse atenção como se estivesse vendo o filme. Entre na história, mas sempre pedindo para o Espírito Santo revelar qual é o meu personagem nessa história. Então, o pastor chamou a tela como aqui, esse versículo, e leu:
E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Outra versão vai falar numa cama, não importa. E eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. O papel daqueles homens, amigos daquela pessoa paralítica, era levá-lo até Jesus. Assim como é o nosso papel, irmãos, levarmos as pessoas até Jesus. E eles não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão. Os evangelhos contam a multidão que se aproximava de Jesus, principalmente quando Jesus estava curando. Então subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Podemos imaginar a cena, irmãos? Um local como esse aqui, lotado de pessoas, não conseguiam entrar de forma alguma, e nem sozinhos. Quem dirá trazendo um paralítico numa cama ou numa maca que fala leito, não importa. Olha a estratégia. Certamente aqueles homens eram homens de oração, já tinham se entregado a vida para Jesus, e tinha alguém ali doente que eles precisavam levar aquele homem até Jesus, como é o nosso papel. Subiram ao telhado, irmãos, tiraram telhas, e certamente, além de telhas, aqui não fala, mas tiveram que ter algumas ripas ali, alguma coisa para caber ali uma maca, certamente com cordas desceram aquele homem à frente de Jesus. Imaginemos que Jesus estava aqui, lotado, e aquela cama, aquele barulho, e vem aquela cama, aquele leito na frente de Jesus. Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé de quem? Aqueles homens que fizeram o trabalho, assim como nós temos que desenvolvermos a nossa fé, com a fé daquele paralítico que aceitou ir lá. Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Foi o primeiro texto que então o pastor Davis, aquele convidado daquela igreja, trouxe ali, naquele momento. Irmãos, nós temos que fazer o papel, ser esse instrumento de trazer as pessoas até Jesus de alguma forma, trazendo, convidando, orando, intercedendo, dando bom testemunho, como os amigos do paralítico fizeram. E ali o texto diz: homem, teus pecados estão perdoados. Nesses teus pecados estão perdoados, obviamente que a salvação, os pecados estavam perdoados, a salvação estava garantida. Certamente ele continuaria buscando, evangelizando e fazendo tantas coisas. E o texto continua, porém, não é exatamente da cura que eu quero falar, é do sacrifício, do exercício de fé, do esforço daqueles homens para trazerem esse amigo até Jesus. Assim como nós devemos trazer também. Muitas pessoas acham que serão salvos automaticamente, outras pessoas não creem. Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou a boa notícias, as coisas boas. E resumindo, o Evangelho de Cristo. Estes foram os dois textos iniciais trazidos pelo pastor Davis. Aí então ele começou a contar a história. Sim, irmãos, numa cidade litorânea dos Estados Unidos, havia um pastor numa pequena igreja. E essa história tem 3 personagens. O pastor daquela igreja chamava-se Pastor Frank.
guardou o nome Pastor Frank. Esse pastor tinha um filho, seu filho chamava-se John. E seu filho John tinha um amigo de infância e de faculdade que se chamava Brian. Então, 3 personagens: Pastor Frank, seu filho John e seu amigo do seu filho Brian. John era filho de pastores, ele era convertido, porém ele era meio relapso no que tange a questão do esforço do cristão pregar o evangelho. Não importa se é filho de pastor, não é filho de pastor, não importa, todos nós temos que pregar e falar em todo lugar que nós estivermos. Se não é falando, se não é pregando, se não é todo dia, é dando um bom testemunho, convidando para a igreja, convidando pela célula, dando o bom testemunho principalmente. Há um ditado que diz assim: evangelize, se necessário, use palavras. Isso fala-se do testemunho, do bom testemunho, mas também essa palavra não é totalmente verdade, porque a palavra de Deus, evangelizar é exercitar a fé de alguém. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Estamos tendo a oportunidade, não devemos falar. Só que essa ilustração, essa história conta que John não falava de Jesus para os seus amigos de faculdade. John não falava de Jesus para o seu amigo de infância, um amigo muito chegado, que também foram juntos à faculdade, seu amigo Brian. Continuando a história, irmãos, numa determinado dia da semana, tempo bom, eles moravam no litoral. O pastor Frank falou assim para seu filho: John, sábado eu estou querendo ir pescar. Esse pastor gostava de pescar, ele tinha um pequeno barco, não um barco de pesca, um barco para pescar por ali, pequeno barco. Falou: John, você não quer ir comigo no sábado? Você vai ter outros compromissos para a escola? Seu filho: não, pai, não, quero ir também, vamos. Pai, só tem algo, eu posso levar o Brian? O pai dele falou: pode, vai ser uma boa companhia para nós também. Aí, o pastor Frank disse assim: filho, a propósito, você tem falado do evangelho com o Brian? Quando ele vem aqui, eu observo o comportamento dele, ele não se converteu pelo comportamento dele. Você tem falado de Jesus para ele? Tem falado de Jesus lá na faculdade? E John disse assim: pai, qualquer hora eu falo, ele tem me observado, ele vem aqui, ele tem ouvido alguma coisa. A hora que Deus revelar, a hora que tiver oportunidade, eu falo para ele. E o pastor Frank dizia: filho, já que nós vamos pescar no sábado, traga ele sexta-feira aqui para ele já dormir em casa. Saímos no sábado bem cedo, aproveitando na noite, então você fala de Jesus para ele. Tá bom, pai, vamos ver. E assim foi feito. Aquele John trouxe seu amigo Brian ali, fizeram ali um jantar naquela casa, e enquanto o pai se recolhia para a sua cama ali com a sua esposa, o pastor Frank, ele disse assim: filho, presta atenção nisso, irmãos, a ilustração ela é bastante aplicativa. O pastor Frank disse assim para o seu filho John: John, eu hoje lavei os coletes salva-vidas, deixei todos lá no depósito secando. Vamos fazer assim: amanhã de manhã, enquanto eu preparo os anzóis, preparo as iscas, preparo o nosso lanche, você recolhe os coletes salva-vidas, coloque até o barco. Ele morava encostado no mar. E disse assim: outra coisa, John, lá no depósito tem um galão de combustível, vai e abasteça o barco, porque o barco está com pouco volume de combustível. Tá certo, pai, pode deixar comigo. Combinado. O pai, saindo assim, deu uma piscada para o filho para lembrar ele que ele tinha que falar de Jesus para o Brian. Acontece, irmãos, que o pastor Frank foi dormir para sua cama, descansar para pescar no dia seguinte, e o Brian e o John ficou com o boy ali na sala. A gente pode pensar assim, irmãos, que eles jogaram videogame, que eles conversaram sobre namoradas, que eles conversaram sobre futebol americano, conversaram sobre cinema, conversaram sobre filmes do momento, sobre Netflix. Vamos abrasileirar, coisa terrível. De repente deram uma passeadinha ali, assistindo um pedaço do Big Brother da vida, assistiram outras porcarias, até que se cansaram e foram dormir. E
John não falou de Jesus ao seu amigo Brian. Amanheceu um dia, irmãos, tomaram um café. Pastor Frank foi lá, pegou seus anzóis, pegou as vistas que já tinha preparado, pegou ali seu sanduíche, foi para o barco, vamos. Passou ali, pegou seu colete, estou indo na frente. Foi para o barco. E saíram a pescar. Numa determinada altura ali do mar, lançaram as suas iscas, um barco pequeno a motor, mas ali estava ruim de pesca aquele dia. A história diz que estava ruim de pesca aquele dia. Assim estava o pastor Davis pregando, contando essa história. Aí então, o pastor Frank, nós temos que ir um pouco mais adiante, perto da ilha tal, tem muitas pedras. Outras vezes eu estive lá um pouco longe, mas lá pode ter mais peixes. Vamos. Quando foram arrancar ali o barco, o pastor Frank, paramentado com seu colete salva-vidas, de repente ele olhou assim: escute, John, cadê seu colete salva-vidas? Cadê o seu, Brian? O John: ih, pai, eu esqueci de pegar o colete salva-vidas. Esqueci de pegar o colete salva-vidas. E o pastor Frank: mas como, John? Não podemos sair pescar, não podemos enfrentar o mar sem colete. Você devia ter trazido os coletes. Mas o John não pegou os coletes. Mas tudo bem, vamos um pouco mais adiante. Conta a história, irmãos, que eles andaram algumas, na metragem, na métrica americana, algumas léguas a mais. Pararam dentro do local para pescar e realmente estavam pescando alguns peixes ali. Porém, irmãos, a história conta que muito depressa começou a formar-se uma tempestade naquele lugar. Muito que depressa o mar o céu se escureceu, uma tempestade enorme se aprontou. E aí nós vemos uma primeira falha do pastor Frank, que não monitorou o seu filho para saber se a missão dada foi a missão cumprida. Nós, como os pais, temos que, se dermos missões aos nossos filhos, nós temos que monitorar se eles fizeram. Se nós mandarmos nossos adolescentes, vai dormir, desliga o celular, nós temos que ver se eles estão fazendo isso. Aonde com quem eles estão se envolvendo, sempre tem que estar de olho, orando, mas monitorando. E o pastor Frank falhou nesse ponto e eles viajaram sem só o pastor Frank de colete. Enquanto eles pescavam, formou-se então aquela tempestade, e ali temos mais uma falha do pastor Frank. Ele não foi consultar a previsão do tempo antes de tomar a decisão de pescar. Podemos deduzir elocubrar até que o pastor Frank talvez não tenha orado o suficiente e perguntado a Deus: Deus, eu vou pescar, é um bom dia para pescar? O senhor permite que eu vá pescar? É um programa legal? Será que vai ter algum inconveniente se eu não ir, se eu ir? Irmãos, tudo que nós fazemos, a partir do momento que nós levantamos, nós temos que colocar diante de Deus. Nós temos que pedir a sabedoria do Espírito Santo diariamente, ou indo dormir, ou então antes de sairmos da cama. Deus tem dado a oportunidade de a mim e minha esposa de viajarmos nas férias dela, viajarmos em julho, viajarmos em janeiro, como fizemos agora, temos viajado em julho, e tivemos a oportunidade de viajar agora, mês de novembro também, irmãos, mas nunca nós viajamos sem consultar a Deus primeiro, sem passar uns dias, um tempo de orando, para depois programar a viagem, se não tiver nada, ao contrário. Numa outra oportunidade eu posso contar uma história de um acidente que aconteceu comigo no pé aqui, por creio que Deus estava impedindo alguma coisa, mas vamos adiante. Irmãos, enquanto a gente vai viajar, eu e minha esposa, nós colocamos firmemente a nossa oração diante de Deus. Deus, escolha a hora que nós temos que sair. Qual o caminho que nós vamos fazer? Atrasa, não adianta. Tira-nos do engarrafamento. Mantém longe do motorista cansado, drogado, sonolento, mal, bom. Me dá sabedoria, me dá graça. E Deus tem nos abençoado todos esses anos. Esse mês agora de novembro, Deus deu livramentos a nós terríveis assim. Uma seta maligna de Satanás, Deus nos abençoe. E aquele pastor, ele negligenciou esse fato. E é uma lição para nós: nunca negligenciarmos. Ele não consultou a previsão do tempo, ele não foi monitorar o seu filho, isso teve um preço.
Irmãos, e aquele temporal veio e o pastor Frank ficou apavorado, está vindo um temporal muito forte, vamos para casa. Porém, o sentido reto que eles teriam que ir para casa, daquela mesma região que estava vindo o temporal contra eles. Um grande temporal. Escureceu tudo de repente, o mar já começou a ficar revolto, e o pequeno barco dele já começou a sacolejar para lá e para cá. E quando ele foi ligar o barco para sair, não, nós teremos que dar a volta, vamos adiantar, vamos cortar essa tempestade, vamos sair por lá, dar uma volta para fugir dessa tempestade. Mas quando o pastor Frank foi dar partida ali no barco, ele observou, estava quase zerado o combustível do barco. Mas uma falha do seu filho John. John não pegou os coletes. O pastor Frank foi e pegou o dele, ele não pegou os outros 2 coletes, nem sequer abasteceu o barco. Negligência que nós não devemos cometer nunca em nossas vidas, diante de tudo aquilo que formos fazer. Coisa pequena, coisa grande, como diz a palavra de Deus, se formos fiel no pouco, sobre o mundo, Deus nos colocará. Imagine, você consegue imaginar a cena, irmãos? O desespero que foi para aquele homem, para aquele pastor Frank, para aquele pai do John, pai do amigo do seu filho. Você consegue imaginar o apavoramento? E conta a história que o mar cada vez mais revolto, cada vez ondas maiores, e a tempestade chegando, e eles não podiam sair do lugar. Encurtando a ilustração, irmãos, conta-se que chegou a um ponto que aquele barco sacolejava tanto, que virava para cá, o Brian ia para cá, o John ia para lá, seu filho para cá, o amigo do seu filho para lá. E ele com o colete segurando muito firme ali, e ainda ali tentando se segurar ali do barco. O barco não funcionava, não tinha combustível e não tinha colete. Imagina a situação em que aquelas pessoas se colocaram, tendo todas as ferramentas na mão, para nem ir, ou se for, levar os equipamentos de segurança, abastecer o barco. Abastecer o barco, os irmãos, nessa história, espiritualmente, é nós nos abastecermos de oração. Nos abastecermos de santidade, nos abastecermos de reverência diante do Senhor, buscar a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não basta orarmos, nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes que são astutas. E a palavra de Deus diz também que às vezes os filhos das trevas são mais astutos do que nós, filhos da luz, porque às vezes oramos e não fazemos o que temos que fazer. Uma situação muito terrível. E aquele barco sacolejava para cá, sacolejava para lá, e cada vez mais, e eu não sei se você já teve oportunidade de estar no mar, sacolejando dessa forma. Nós uma vez atravessando ali perto da Ilha do Mel, uma vez pescando com os amigos, e enfrentamos essa situação assim, como embora estava um veleiro, mas foi tão terrível, tanto que eu passei tão mal, e a ponto de querer pular na água ali para ir para lá na Ilha do Mel, lá o quanto terrível era, o quanto sacolejava. Talvez você tenha tido essa experiência, não importa, mas a história conta que o mar ficou bravio, as ondas ficaram enormes. Irmãos, e conta a história daquele pastor segurando ali, e um barco pequeno, alguém na frente, cada um, aquele barco pequeno, um banquinho aqui, uma tábua assim, feito um banco aqui, o John aqui, o Brian ali, e sacolejava. E conta a história, irmãos. Em determinado momento, uma sacolejada daquela para cá, o Brian foi para lá, caiu na água, daquelas ondas, o mar revolto, e quando o barco voltou para cá, o John caiu para o lado de lá. Imagina o desespero, o Brian gritando, socorro, socorro, senhor Frank, socorro, senhor Frank, e o John dizia, socorro, pai, me acorde aqui, porque já imediatamente foram para longe do barco, e aquele pastor Frank, além do seu colete, ele tinha ali no barco uma boia com uma corda. Uma emergência como essa, faltou sabedoria, faltou colete, faltou combustível, mas ainda ele tinha aquela boia. E mais do que depressa, ali quase caindo também na água, a história diz que pastor Frank foi lá e tomou aquela boia em sua mão ali, e pegou aquela corda, e como laçaram ali, jogaram um laço para laçar um boi, a hora que ele ia lançar aquela boia em direção ao seu filho, que já estava a alguns metros, e já ali quase afogando, tão revolto estava o mar.
veio algo na mente dele. A hora que ele ia jogar para o seu filho, veio algo na mente dele. Para quem você vai jogar esta boia? Aqui começa a história, irmãos, ficar bem mais terrível, ou bem mais reflexiva para nós. Olha que ele foi jogar, obviamente, para seu filho. Uma voz interior: para quem você vai jogar a boia? Como assim? Para quem eu vou jogar a boia? Eu vou jogar ali primeiro para o John. Olha a distância que estão um do outro. Ele observou: socorro, pai! Socorro, senhor Frank, eu estou quase me afogando aqui. Não conseguiu gritar. Foi aí que ele compreendeu. Foi aí que ele raciocinou. Foi aí que o Espírito Santo trouxe à mente dele: seu filho, se ele salvasse o seu filho, padeceria que não daria tempo de ele salvar o Brian. Se eu salvo meu filho, como vou responder para a família do Brian, para a mãe do Brian, para o pai do Brian, para os amigos do Brian, para a família do Brian, que eu fui pescar, eu não levei colete, eu não levei o combustível, e que eu salvei o meu filho e não salvei o amigo dele? É isso que ele fez menção de jogar o colete para o Brian, mas e meu filho? Como é que eu vou chegar em casa e falar para a mãe dele, para minha esposa, que eu joguei o colete para um e não salvei ele? É meu filho. O Espírito Santo trouxe a mente dele: qual dos dois, se morrer agora, se afogar agora, vai para o céu, e qual dos dois vai padecer? Aquilo trouxe, irmãos, uma angústia desesperadora no coração, na mente do pastor Frank. Tudo isso em segundos, irmão. Você consegue imaginar a cena? Se ele salvasse o seu filho, que já era salvo, o Brian morreria, literalmente iria para o inferno. Porque o pastor Brian conhecia da vida dele. Olha o preço de não terem falado de Jesus para aquele jovem. Talvez o próprio pastor Brian, o seu filho. E a pergunta que Deus faz hoje: se você tivesse um lugar aqui, você jogaria a boia, irmãos? Estava aqui na beira do barco, podia jogar lá com força e poderia segurar e podia arrastar, mas não daria tempo. O Espírito Santo não daria tempo dos dois. Quem você vai salvar? Deus deu a escolha, quem você vai salvar, mas ela alertou ele. Irmãos, e nós numa situação dessa, irmãos? Irmãos, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Meu filho está aqui. Eu comentei na vez passada, 24 anos de oração, agora está fazendo, acho que 1 ano e meio de conversão, batizado, está uma bênção, agarrado em Jesus, fazendo a obra do Senhor, apaixonado por Cristo, vivendo o primeiro amor. Mas a minha filha ainda não veio, agora eu tenho a promessa que Deus colocará os 2 no altar. Mas ele me coloca neste lugar, desde que eu conheci essa mensagem, meu filho ainda não tinha vindo, e meu Deus do céu, numa situação dessa, quem eu jogaria? Irmão, se você estiver nessa situação, você lá, pai ou mãe, e tem 2 filhos, e um é convertido, o outro não, o que você vai fazer? Se os 2 não forem convertidos, o que você vai fazer? Se você está lá, que já foi se convertido, mas o teu pai, a tua mãe se converteu, o seu pai não, você está numa situação dessa em que você vai deixar sua mãe padecer, vai salvar o seu pai da possibilidade que ele se converta um dia? Se é o melhor amigo, 2 amigos, se são irmãos, se são estranhos, não importa. A grande pergunta que Deus faz hoje a mim e a você: para quem você jogaria esta boia? Irmãos, por isso, para não viver uma situação tão difícil como esta, nós temos que fazer o máximo possível. Como crerão se não há quem pregue? Nós temos que levar de alguma forma. Já compartilhei aqui minha família de 5 irmãs. Eu me converti 9 de janeiro de 2001. Lá para o meu 2012 começaram a vir as primeiras. Das 5, apenas uma ainda não se rendeu a Cristo. Alguns cunhados se renderam a Cristo. Ainda falta a maioria da família em relação a sobrinhos e outras pessoas. Mas Deus já trouxe uma boa parte, trouxe o reforço do meu filho agora para estar orando, batalhando.
Demorou 24 anos, mas veio, irmãos, tem testemunho de muitos mais anos. Nós não devemos desistir, irmãos. Se tem alguém perto de você, de repente a pessoa não dá oportunidade de falarmos, de levarmos nossa teologia, mas não importa, vamos levar o nosso testemunho. Vamos mostrar que somos novas criaturas. Quando as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, agora eu sou diferente, eu falo diferente, meu comportamento é diferente, eu uso o fruto do Espírito, eu sou um crentão legal. Onde eu vou, onde eu chego, eu trago o perfume de Cristo. Sem concordarmos com o comportamento das pessoas, mas também, de certa forma, temos a sabedoria e orar para isso, para que nós possamos encaixar naquele cenário ali, sem entrar naquilo, e orar, e orar, e orar. Algumas pessoas, Deus vai dar estratégia de pregar a palavra, alguns vai dar só de orar, algumas vai dar de atrair, trazendo para a igreja, para uma célula, e isso pode demorar anos, ou pode demorar mais ou menos tempo, não importa, alguma coisa nós temos que fazer. E se orar é uma das coisas, nós podemos fazer isso. Compartilhei na vez passada que o pastor não estava aqui, através do pastor, certamente lê livros, histórias, e talvez saiba disso. Um determinado missionário foi enviado para um determinado país, ficou lá 1 ano, não conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Mandou um telegrama então lá para a junta de missões, creio que dos Estados Unidos. Ele disse: preciso que me mandem dinheiro para passagem, preciso voltar. Já experimentei de tudo, todo tipo de estratégia, todo tipo de convite, já fiz de tudo e ninguém veio para Cristo. Aí, dias depois, ele recebeu a resposta no telegrama: se você já fez tudo isso, não deu certo, experimente agora chorar. Chorar diante de Deus, clamar a Deus: Deus não me deu filhos para a perdição. O Senhor me levantou e eu estou aqui orando pela vida dos meus pais, estou orando pela vida dos meus amigos, estou orando pela vida dos meus familiares, estou orando pela vida dos meus parentes. Clamar e clamar e clamar, para que não enfrentemos um dia uma situação como essa. Outra coisa importante que Deus ministrou no meu coração a falar, e é uma realidade, irmãos, tudo que nós investirmos em almas, irmãos, quer seja em dinheiro, quer seja falando, quer seja em oração, irmãos, por uma pessoa, essa questão da salvação, ela também tem que ter uma interação de lá com Deus também, e às vezes algumas coisas não acontecem, outras acontecem, e foge ao nosso entendimento, mas tem que ter essa interação, irmãos, mas se a pessoa não interagir com Deus, ele não vier para Deus, todo o nosso esforço será recompensado na glória, irmãos. Na hora que nós passarmos com nossos galardões diante das bodas do Cordeiro, diante do fogo que vai queimar, aquele feno de palha, irmãos, aquele tempo que nós gastamos, aquela lágrima que nós derramamos, o dinheiro que nós investimos, está lá, sinalzinho demais, no nosso prontuário no céu. Temos que fazer o possível para não enfrentar isso como ali pastor Frank enfrentou, Brian enfrentou, e John enfrentou. Vamos trazer agora essa reflexão então. Vamos nos reposicionarmos lá naquele púlpito, naquela igreja lá dos Estados Unidos, onde aquele pastor idoso, pastor Johnson, chegou ali e trouxe o pastor David. E o pastor David agora, para completar essa história, irmãos, deixa eu contar uma coisa. Pastor Frank, é este homem que está sentado aqui que me fez o convite. O pastor Frank, o nome dele é Frank Johnson. Aquela igreja levou um susto, porque o pastor era recente, ele conheceu ele como pastor Johnson. Este aqui é o pastor Frank Johnson. E eu, irmãos, quem sou eu? Eu sou John Johnson, filho do pastor Johnson? Ou sou o Brian, o amigo do filho do pastor Johnson? Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu que estou aqui pregando? A quem pastor Frank Johnson jogou a boia naquele momento? Aquele silêncio na igreja, irmãos.
aquele silêncio. Aquele pastor fez um suspense. Aquelas pessoas começaram a refletir. E aquele pastor Davis, sem lágrimas, ele disse assim: eu sou Brian Davis. Eu sou o homem, o qual aquele homem jogou a boia, me puxou para o barco. E horas depois nós fomos salvos pela guarda costeira. Aquele homem deixou seu filho, embora salvo, embora negligente na pregação do evangelho, mas aquele homem, como um dia Abraão iria permitir o sacrifício do seu filho Isaque, mas Deus não permitiu o sacrifício. Nessa história, aquele homem deixou seu filho ir a sacrifício por mim, porque eu não era salvo. Hoje eu sou salvo, através dessa história, através dessa experiência. Eu me tornei um pastor, me tornei um pregador. A igreja chorava, o pastor estava ali, idoso. Frank Johnson chorava. O Brian Davis chorava. Irmãos, assim como Deus deu seu filho a morrer na cruz por mim e por você, tão imerecedores deste amor, porque terrível somos nós. Ou éramos muito mais antes. Somos novas criaturas, um pouquinho melhor. Essa história nos remete a Cristo, nos remete ao Pai, que deu seu filho a morrer na cruz. Mas traz para nós essa reflexão. O que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus tem nos dado? Irmãos, às vezes nós achamos que não é o momento adequado, irmãos. Eu estou pregando aqui, não quer dizer que eu ganhei um monte de armas, que eu sou o melhor evangelista. Não, eu falo muito. E tenho certeza, foi a resposta para trazer aqui essa noite a oração. Esse sonho que Deus nos deu, mas um sonho de alerta para mim, que eu tenho que orar mais, me esforçar mais, contribuir mais a tantas missões, gente dando sangue, morrendo literalmente no mundo afora, como na Nigéria. A gente contribui sim por programas de evangelização fora do país, mas nós podemos fazer mais e eu posso fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Talvez a gente ache que não é oportunidade, que não é o local, a gente, de repente, o nosso assunto não entra, de repente o Espírito Santo dá ali um insight e nós não pegamos, negligenciamos às vezes, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra. E pregar a palavra, irmãos, não é necessariamente de púlpito como eu estou aqui, é de diversas formas. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer a qualquer tempo. O tempo é o tempo. Temos que render o tempo, aproveitar o tempo, onde estivermos, dar um bom testemunho, pelo menos um glória a Deus, pelo menos um aleluia, render graças a Deus, né? Então diz, pega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija. Às vezes tem muita dificuldade em repreender alguém por ser um familiar, por ser um amigo, por perder a amizade. É difícil, eu sei, Deus sabe que é, mas é possível. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência, com todo o fruto do Espírito e com toda a doutrina. Esse é o método, com toda a doutrina, ou seja, um pouco de conhecimento acerca disso também. A tempo e fora de tempo, esteja preparado, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá na nossa igreja, na nossa família, aonde nós estivermos, é local. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor. Nós temos que antes nos santificar a Cristo.
para receber o poder do alto, essa unção, essa revelação, essa coragem de fazer isso também. Eu já recebi muitos nãos na cara, irmão, já sofri muito com a minha própria família. Quando eu me converti na empresa que eu trabalhava, perdi um monte de amigos, me chamavam de louco. Irmão, recentemente se converteu, algumas pessoas converteram esses tempos atrás, na Quadrangular, numa reunião de obreiros. Chegou um rapaz, que eu tinha saído da empresa, já ele também. Chegou um rapaz e olhou para mim assim: Dolada! Eu falei: Fabiano! Rapaz, o cara tinha se convertido, mas que alegria que foi. Agora, recentemente, o outro rapaz que era supervisor, agora nós trocamos as figurinhas pela internet. Ele falou: meu sobrenome é Dolada, né? João Ceira Dolada. Dolada, a gente ria de você, cara. Tirava sarro de você. Você ficou esperando 10 anos uma esposa depois que se converteu. Nós tiramos sarro de você, Dolada. Até duvidava de coisa de você. Ríamos de você, cara. Chamamos você para ir no jogo de futebol, para ir cervejada, ir para costelada, e depois a gente dava umas passeadas e você não ia. A gente ria de você. Dolada, eu me converti, agora me entendo, me pediu perdão. Gente, e tem pessoas dessas que eu não falei de Jesus necessariamente para ela. Vamos se esforçar um pouquinho mais. Então, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, para que temos um vaso limpo para receber a unção do Espírito Santo. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que há em nós? O pastor colocou o Salmo 71:5 aqui, falando da esperança. Que é a esperança que está em nós? A esperança de dias melhores, a fé em dias melhores. Qual que é a esperança que está em nós, irmãos? É que Cristo vai voltar. Se não voltar, se morrermos imediatamente, estaremos com Ele. E temos que falar deste Evangelho, da boa palavra de Cristo. Mateus 9, 37, 38, conhece disso. Então disse Jesus aos seus discípulos, diz Jesus a nós hoje aqui: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porém, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas, primeiramente, nós temos que nos colocar de prontidão. Estou aqui, Senhor. Não tenho a melhor teologia, não tenho a melhor oratória, não tenho muita coragem, mas estou aqui, Senhor, dentro da minha limitação. Me usa, Senhor. Nós temos que nos esforçarmos. Novamente, aqui quando nós lemos a Romanos 10, 13, que fala dos pés formosos, ali Paulo está citando Isaías 52, 7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas novas, que faz ouvir a salvação, e que diz na Sião: ó seu Deus reina. Irmãos, formosos são os nossos pés quando anunciamos as boas novas. Irmãos, eu creio que essa ilustração nos leva a pensar. Podemos não estar numa pescaria, irmãos, mas podemos estar num acidente de trânsito um dia. 2 pessoas. Não vamos nos colocar nessa situação, irmãos. Vamos sempre estar antevendo isso. Vamos fazer o nosso esforço. Mas eu tenho feito e não tenho adiantado. Eu continuo, porque eu sou testemunho que funciona. Os pais da Cristiane eram espíritas, dos grandes lá de Brasília. Deus pegou, deu uma filha para a mãe da Cristiane com mais de 40 anos. Já tinha um. Depois ela veio perder mais 2 filhos, já grandes, mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Ela nasceu, foi para uma escola, uma igreja, a história mais ou menos assim, foi convidando a mãe para vir, das apresentações. Deus já deu o dom de cantar com 6 anos de idade. Veio a mãe, se converteu, é isso, né? Veio um tempo depois, veio o pai, e essa mulher transformou-se numa pregadora do Evangelho. O pastor, ele conheceu meu sogro, no aniversário de 90 e tantos anos dele.
Um homem de oração. Quietinho, mas quando nós escutávamos ele guerrear no quartinho dele lá, botava Satanás a quilômetros de distância. E Deus fez. Uma das famílias mais espírita lá de Brasília. E tantas outras histórias que você conhece. Parece impossível, mas Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz. E eu leio a palavra. Ora, a palavra diz assim: aquilo que é que quem poderá nos salvar, diz os discípulos para Jesus. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Finalizando aqui, irmãos, continuem orando, continuem buscando. E de repente, Deus vai colocar alguém no seu caminho ainda esta semana e vai criar oportunidade. Mas você ore por isso. Deus, cria a oportunidade. Quando a oportunidade vier, me ajude a entender, me dê a coragem necessária. Me toma, Espírito Santo de Deus, para que eu possa falar. Vamos falar aquela palavra condenatória. A esperança, a razão da esperança que está em nós. Por que você é doente, você ainda glorifica Deus? Por que você é desempregado, ainda glorifica Deus? Por que você está cheio de dor e glorifica Deus? Porque eu sou cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, e no céu que eu vou morar não tem doença, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem nada. Amém, irmãos?